Bom dia, Ivan. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você, a todos os colegas de bancada, principalmente a nossa audiência. Sempre muito bom estar por aqui, Daniel. Muito bom tê-lo conosco também nessa data, hoje, 18 de junho de 2026. Daqui a pouco eu vou falar por que ainda é mais importante essa data do dia 18 aqui. A nossa audiência trazendo aqui uma informação, um detalhe importante, mas eu vou revelar no final da participação do Ivan Kleber. Bom, Ivan, vamos falar um pouquinho sobre a cúpula do G7 lá na França. O Lula mantinha uma conversa reservada com o chanceler alemão Friedrich Merz e com a diretora-geral do FMI, a Kristalina Georgieva, mas a conversa acabou sendo vazada e na gravação Lula disse que nunca foi esquerdista, que o mundo é do caminho do meio, enfim. Quero te ouvir sobre isso, mas antes a gente vai ouvir um trechinho. O mundo é do caminho do meio. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what we did when we became president the first time. Everybody expected to do But you were. Você não foi. Você foi direto no centro. But I was never. Eu nunca fui esquerdista. Mas essa é... Pois é, Ivan. Antes de te ouvir, a gente recuperou, e até exibimos mais cedo aqui, um vídeo de agosto do ano passado, em que o Lula falou que ele queria ficar ser cada vez mais esquerdista. Vamos tentar entender essa história. O Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. E aí, Ivan, qual Lula está valendo? Esse que a gente ouviu agora ou que a gente ouviu antes, hein? Na verdade, nenhum dos dois vale alguma coisa, né? Vamos o português correto. Mas eu acho que o mais sincero aí, com certeza, foi o segundo aí nessa reunião no Brasil. Olha, Daniel, brincadeiras à parte, antigamente tinha nome, porque isso que o Lula fez ontem, tá? Era picaretice. Isso aí é cara de pau do Lula, mas também demonstra uma certa preocupação dele. Ele sabe que ele está ficando isolado no cenário internacional, ele está isolado no mundo, ele está isolado na América do Sul, isolado até mesmo no próprio Mercosul. Então, isso que ele faz, de dizer que não era esquerdista, que nunca foi esquerdista, etc., é uma tentativa de passar um verniz para se colocar como um candidato agora para as eleições no Brasil, como um candidato moderado, como alguém moderado. Ele está percebendo que esse não é um fenômeno somente da América do Sul. Eleições recentes na Europa mostram que o mundo, ao contrário do que ele diz, não está indo para o centro, está indo para a direita. Nós tivemos aqui uma eleição municipal no Reino Unido que foi muito significativa nesse sentido, de um grande avanço da direita em vários municípios, em várias cidades. Foi uma eleição histórica. Isso se replica em outros locais do mundo. Na América do Sul, quando ele olha para o mapa eleitoral, ele vê que ele está ficando isolado, então ele tenta se colocar como um centrista, coisa que ele não é. As pessoas que estão ali no G7 sabem disso, que ele não é um centrista, que ele é um esquerdista, um socialista forjado justamente nas bases sindicais. O interessante é que na continuação desse vídeo, Daniel, desse áudio, ele diz que sempre manteve uma boa relação com os movimentos sindicais da Alemanha e da Itália. Os movimentos sindicais da Itália, Daniel, são associados ao Partido Comunista Italiano, principalmente ali nos anos 80, que era o maior partido comunista fora da União Soviética. E aí o Lula vem falar isso, usar isso como argumento para dizer que não era esquerdista. É um Lula que está realmente com uma dificuldade imensa de entender o que está acontecendo em redor dele e ele talvez não estivesse preparado para esse momento. Quando ele subiu ao poder em 2023, nós tínhamos Joe Biden na presidência dos Estados Unidos e talvez a empáfia, enfim, até mesmo a arrogância de imaginar que aquele seria um cenário permanente, coisa que começou a mudar logo. Então, ele está com uma dificuldade muito grande de se adaptar aos novos tempos apenas a 3 meses da eleição. Então, Daniel, eu não caio nessa conversa. Para mim, foi picaretice mesmo do Lula. Eu não consigo encontrar outro nome para definir o que ele fez nessa declaração aí, Daniel. A Berenice Leite também participa da nossa conversa contigo, Ivan Kleber. Vai levantar mais uma questão para a gente te ouvir, também com relação a essa coisa da relação de Lula com Donald Trump.
Sobre a química, né, Daniel? É. Bom dia, Ivan. Muito bom falar com você. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que conversou com o Lula ali durante o encontro na cúpula do G7, e ele disse que o Brasil tem sido um país um pouco perigoso politicamente, né? O republicano, ele não detalhou o conteúdo dessa conversa, mas você sabe o que mais ele falou sobre o Brasil, né? Então traga para nossa audiência o que Trump disse sobre o nosso país. Bom dia, Berenice. Olha, eu vou abrir aqui uma divergência talvez com os demais colegas, enfim, com as pessoas que estão fazendo análise. O presidente Trump, quando questionado sobre a questão do Brasil e tudo mais, ele disse sim que conversou bastante tempo com o Lula, mas eu acredito que ele está se referindo à conversa que eles tiveram na Casa Branca em maio agora, e não no G7. Eu não consegui encontrar nenhuma confirmação de que os dois conversaram agora durante o G7. O que nós tivemos ali foi um aperto de mão na frente de todo mundo, no corredor, de uma maneira deselegante, até o Lula quase que trancando a passagem ali do corredor. O Trump não tinha como não cumprimentá-lo. Então, Berenice, a impressão que eu tenho é de que essa conversa sim aconteceu, ela foi longa, nós já repercutimos ela aqui, é a conversa que eles tiveram na Casa Branca em maio. Dito isso, o presidente Trump, ele deu uma declaração ali importante. Ele disse, olha, lá no Brasil estão jogando duro, mas ninguém joga tão duro quanto os Estados Unidos. E ele claramente sabe que o filho do presidente Bolsonaro, ele fez uma confusão ali, mas eu acredito que isso não muda a relevância, não altera a relevância do conteúdo. Ele confundiu o Flávio com o Eduardo em um determinado momento, mas ele está ciente, né, de que um filho do presidente Bolsonaro foi condenado pela justiça brasileira. E este filho do Bolsonaro, e aí, independente da confusão, tanto o Flávio quanto o Eduardo estiveram com ele no Salão Oval da Casa Branca também há poucos dias. Então, esse assunto, com certeza, em algum momento está sendo debatido ali na cúpula do governo americano. A gente precisa também ressaltar, Berenice, que quando o presidente Trump fez essas declarações ontem, respondendo à pergunta da jornalista, o secretário de Estado, Marco Rubio, estava do lado dele. E a gente sabe que o secretário Rubio vem acompanhando muito todas as questões relacionadas à América Latina. E outro ponto, o presidente Trump talvez não esperasse, em uma cúpula do G7, uma pergunta sobre o Brasil. O Brasil não é membro do G7, né? Então, ele respondeu e disse que a situação do Brasil, politicamente falando, está ficando perigosa. Ou seja, dando a entender que todas essas ações que estão acontecendo no Brasil, principalmente essas ações judiciais, não estão passando despercebidas pela administração Trump. E eu diria que se algum dia existiu a tal da química, com certeza ela evaporou. Daniel, devolvo para você. Pois é, Ivan Kleber. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a diplomacia do ex-esquerdista. Aliás, segundo ele, nas palavras dele, o ex que nunca foi esquerdista, porque o Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniram ontem, durante essa cúpula aí do G7, para discutir os avanços da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Pois é, avanços da guerra que lá em 2022, quando essa guerra foi iniciada em fevereiro, tinha pouco mais de um mês, em abril de 2022. Lula falou que a guerra seria resolvida com uma cervejinha ali, colocando o Volodymyr Zelensky e o Vladimir Putin para conversar na base do diálogo. Na ocasião, até a ex-embaixatriz, o ex-embaixatriz, ucraniano aqui no Brasil, reclamou dessas declarações do Lula, falou que eram reclamações extremamente desrespeitosas, mas agora, 4 anos depois, Lula afirmou que sentiu pela primeira vez Zelensky com muita disposição para o que ele chamou de ajuda na solução de um acordo de cessar fogo e paz. Como é que foi essa conversa aí, Ivan? A Ucrânia vem pressionando, né, o Brasil para tomar um posicionamento mais sério nesse conflito. Os ucranianos não esqueceram essa declaração da mesa de bar. Lembrando que no Brasil existe uma comunidade enorme de ucranianos, muitos nos acompanham, inclusive aqui a audiência da Oeste, a gente manda uma saudação para eles, inclusive. E, Daniel, o Lula foi desmentido em questão de horas. A Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques contra a Rússia horas depois desse encontro entre Lula e Zelensky.
Ou seja, o Lula sai falando que o Zelensky está disposto à questão da paz, etc., como quem diz que o Zelensky vai ceder, e hoje de manhã tivemos um dos maiores ataques ucranianos contra a Rússia. Ou seja, mais uma vez o Lula sai de uma reunião com algum presidente, com algum primeiro-ministro, e fala totalmente o contrário daquilo que foi dito na reunião. A Ucrânia entende que o Brasil poderia sim ser um fator importante ali nas negociações, devido à aproximação ideológica do Partido dos Trabalhadores, de Lula, com Vladimir Putin, com a China, que é outro ator que poderia pressionar a Rússia. Mas eu acredito que o Zelensky sabe, já que ele não pode contar com Lula, então, ok, os dois posam para uma foto, mas na questão de uma negociação de paz, com certeza o Brasil é carta fora do baralho, Daniel. Muito bem, são 9.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, enquanto nós conversamos aqui com o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente do Reino Unido. Vamos falar das forças israelenses também, que realizaram novos ataques no sul do Líbano ontem, Ivan. Isso mesmo, ao contrário do que o presidente Trump gostaria, até a gente disse isso ontem, né? As forças de Israel continuam com seu plano ali de eliminar a presença, toda e qualquer presença do Hezbollah ao sul do Líbano. Foram lançados alguns drones e também algumas incursões por terra. Desde o início das negociações entre os Estados Unidos e o Irã, as forças israelenses não mudaram de 1 centímetro a sua estratégia em relação ao Hezbollah. Isso vai ser um ponto crucial aí nos próximos dias para a gente entender se o Irã vai avançar com esse acordo de paz com os Estados Unidos ou não, uma vez que o Hezbollah é parte central das operações do regime iraniano no Oriente Médio. Israel já mandou o recado. Aliás, mandou uma mensagem bem clara. Nós vamos continuar por nossa estrada, Daniel. Agora, Ivan, a polícia do Paraguai prendeu 2 homens pelo envolvimento no mega assalto a bancos e uma casa de câmbio na madrugada da última terça-feira em Santa Rita, perto da fronteira com o Brasil. Os 2 homens são paraguaios. O ministro dos Interiores do Paraguai, Henrique Riera, disse que a ação criminosa seguiu um padrão associado ao PCC. Quais são as novidades sobre esse caso, Ivan? Então, Daniel, ontem nós dissemos, né, que provavelmente nas próximas horas teríamos atualização e assim veio. A gente sabe que o PCC tem uma presença forte ali no Paraguai, as autoridades paraguaias vêm combatendo essa presença do PCC. Então, repare que através das declarações do ministro, eles já perceberam que existe ali o uso de um equipamento que poderia ter sido fornecido pelo PCC, inclusive armas, enfim, ou conteúdo, as bombas, né, utilizadas para explodir o banco. Lembrando que esse foi um dos maiores assaltos a banco da história do Paraguai, e isso reforça, essas declarações do ministro, reforçam a decisão do governo paraguaio do ano passado de classificar o PCC como organização terrorista. Eles veem neste ato aí, né, esse assalto a banco como um ato terrorista, como tem que ser mesmo, e, portanto, assim precisa ser combatido. Olha, Daniel, logo, dentro de algumas semanas, o Paraguai começa a receber o apoio militar da cooperação que foi feita com os Estados Unidos, e nós noticiaremos em muito ainda no ano de 2026 operações das forças paraguaias contra o PCC, principalmente na Tríplice Fronteira, mas também nas grandes cidades. Essa é uma estratégia do presidente Santiago Peña, erradicar a criminalidade em seu país, e para isso ele precisa combater o PCC, Daniel.